além daquela questão de diversidade de plantas que a gente pode ter no nosso canteiro, algumas coisas que eu vou reforçar aqui, por exemplo, a hortelã, a cebolinha, são plantas aromáticas. De uma forma geral, ela tem essas essências aromáticas, ele tem uma certa ação de repelência contra aquelas borboletas que põem os ovinhos, que vai virar aquelas lagartinhas que comem toda a rúcula, comem a couve, né? Aquelas lagartinhas pequenininhas. Outra forma que a gente pode trabalhar com essas lagartas, se a gente tiver paciência, a gente começa a olhar, a gente começa a perceber uns ovinhos amarelinhos, tudo parece que colocado um do lado do outro, são ovinhos. Posso pegar uma esponjinha bem macia, fina, e eliminar mecanicamente. Do coqueiro. Um controle mecânico, tirando o ovinho. Mas as lagartinhas do coqueiro. Lagartinhas do coqueiro. Existem algumas receitas que podem ser feitas, consta aqui também. Existem alguns produtos orgânicos, por exemplo, o óleo de nim. Nim é uma planta, que é onde é extraído um óleo. Isso se encontra nas casas especializadas. Você pode utilizar esse tipo de produto, é diluído em água e feita a pulverização. No caso de lagartas. É óleo de nim? Óleo de nim. Mas essa lagarta serve para mandar ovar de coqueiro? Sim. É porque esse óleo de nim, na minha casa, isso aí. Esse óleo serve para controlar, ele ajuda. Mandar ovar. Existem outros produtos, por exemplo, utilizado em agricultura, agricultura orgânica. Por exemplo, é um bacillus, é um tipo de A Embrapa desenvolveu uma bactéria que só causa doença em lagartas. O nome desse bicho aí é Bacillus thuringiensis. Existem várias marcas comerciais. Não dá para ficar divulgando aqui marca comercial, não é para fazer propaganda. Mas é a base de Bacillus thuringiensis que você também pode fazer diluição em água e pulverizar. A gente pode comer no dia seguinte, se for, por exemplo, na horta, pode ser utilizado também esse Bacillus thuringiensis como uma forma de controle. Então a gente comentou algumas coisas para a lagarta já, né? Nós comentamos já de algumas plantas repelentes, comentamos de alguns produtos orgânicos e além disso tem algumas outras coisas. Vem? Vamos tentar trabalhar um pouquinho de vaso agora? Muitas vezes nós não temos espaço, mas algumas dicas são importantes antes de começar a pôr a mão na massa. Falando em vaso, vale aquela regra. Precisa de luminosidade. Luminosidade. Preferencialmente quem vai trabalhar com vaso, pelo menos com sol da manhã é ideal. Pelo menos o sol da manhã. Outra coisa, vale aquela mesma regra. Se possível, fazer uma proteção do solo para ressecar. E outra coisa, lembra que eu falei da composição do solo? 25% água, 25% de ar, 5% de matéria orgânica e o restante a parte física do solo. Isso num solo agrícola é considerado um solo bom. Mas estamos falando de vaso. O vaso, o que acontece com as plantas? Ela limita a área que as raízes crescem. Então o que é importante trabalhar nessa situação? Que o solo tem que ser um pouco mais fértil, tem que ser melhor trabalhado, tem que tomar mais cuidado. Não é? Fica um dia sem molhar um vasinho e fica um dia sem molhar um canteiro. Qual que vai morrer primeiro? Do vaso. Né? Porque tem a área limitada. De forma que, do que 5%, ao invés de 5% de matéria orgânica, pelo menos 30% de matéria orgânica num vaso. Por isso que, se vocês abrirem na página 37, lá no finalzinho, olha gente, na internet, literaturas, vocês vão ver diversas fontes, diversas sugestões de preparar o que vocês podem fazer. Eu vou fazer, inclusive, nem vou seguir isso aqui, a gente vai fazer uma adaptação aqui, uma adaptação prática. Por isso que eu falei, quem tá com o meu aqui tem anotação minha, é a minha cola de hoje. Era a minha cola de hoje. Tá aqui. Hoje, se vocês estiverem no espacinho aqui, a gente vai trabalhar de uma maneira muito simples. Eu estava dando uma olhadinha, é um solo de barranco. Por que solo de barranco? Aquela que fica abaixo da camadinha de cima. Tem menos problema de sementeiras, ervas daninhas, né? É um solo mais, só que porém, o solo também não tem nada, hein? É bem pobre esse solo, né? Geralmente o solo de barranco é assim. Então a gente vai trabalhar com um solo bem pobre, tá? Nesse caso aqui, eu vou tentar trabalhar até 1 para 1. Geralmente a gente pode trabalhar 2 para 1, 2 partes de terra com uma parte de matéria orgânica. Pelo fato de ser um solo de barranco bem ruizão aqui da nossa região, aqui, que é meio bravo, a gente vai tentar trabalhar até 1 para 1. Receita de bolo, gente, pode anotar?
uma parte de terra de barranco, uma parte de matéria orgânica que eu vou usar. O pessoal que está sendo aqueles galhos que são picados, fora de árvore, vocês armazenam, né? Isso. Eles picam esse material e deixam ela curtir, um processo de fermentação, um processo de compostagem, até chegar num ponto que a gente observa, ela não tem cheiro forte, é um cheiro de terra molhada, lembra? Um cheiro de terra molhada, é um cheiro de esterco, de material já decomposto, tá? Só que aqui a gente observa que ainda tem algumas partes de cavaco de madeira, tá? Até por conhecer um pouquinho desse material, é um material bom, mas aqui você também o outro. Esse material aqui, deixa eu virar aqui que não é para fazer propaganda, não é esse o objetivo. Esse é material que tem empresas que hoje já trabalham com estercos. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, esterco de galinha, esterco de gado, bovino, esterco de suíno, tem bagacinho de cana, cinza de caldeira. Eu não falei que podia usar um pouquinho de cinza vegetal aqui? Eles usaram aquela cinza que tem nas caldeiras de usina e um pouquinho de calcário. Esse é o material que já está bem... Eles ficam lá nessa fábrica um tempão decompondo. Eu vou mostrar como é que... Eu tenho ela nessa aqui. Eu vou passar essa aqui para vocês verem como é que é esse produto. Ele tá... Ó, tá furadinho aqui, mas... Até vocês podem dar uma olhadinha. Composto orgânico. Olhar. Esterco de suíno tem... Ai meu Deus, vai estar cheiro ruim, né? Experimenta cheirar. Tá bem Isso é composto, já pronto. Já. Oi. Mas se eu for lá na casa comprar na agricultura, eu peço um nome... Composto orgânico. Por exemplo, tem humus de minhoca. Não, Esse pronto, esse aí pronto. Esse aí, pronto. Não vou falar porque não quero fazer propaganda. A gente não conta, vira a gente copia. Não é composto. É o nome só. Composto orgânico. Composto orgânico. Composto orgânico. É uma Tem parte várias marcas nas lojas. Tem várias marcas. Mas quando vai comprar, fala que é o composto orgânico. Eu quero um composto orgânico. Ah, ó, tem Provaso, tem Bresciane, tem humus de minhoca, que já é um material muito bom também para ser trabalhado. Tem várias fontes. Eu estou dizendo que tem que já estar bem decomposto. Se eu trabalhar um material, uma torta de mamona, que ainda não está devidamente decomposta, eu vou fazer um vasinho, vai matar meu vasinho, não vai aguentar, porque vai aquecer e vai queimar todas as raizinhas dela. Né? Normalmente que a gente compra já está bem deposto. Esse certo, mais ou menos? Um saco desse mais ou menos hoje está na faixa de uns 8,50 mais ou menos. Esses vasinhos que a gente... Porque um saco desse aí ou daquele lá? Esse? É. Nesse preço? R$8,50. R$6. 8,50. Uma vez nós compramos uma carroça de esterco de gado, R$50, não deu pra nada. Então isso aí vale mais, então. Tem mais monte, É, mais é qualidade. verdade. Ô Sérgio, Mas valorizou o esterco por causa disso. Só que a terra estava tão pobre que não fez muito efeito, né? Mesmo a gente cuidando em casa, a maioria acaba apodrecendo. Por quê? Excesso de água. Eu vou comentar então alguns cuidados para a montagem de vaso. Um dos principais chama-se drenagem. Alguém já se perguntou por que monta canteiro e não planta direto rente no chão? Quando a gente vai em qualquer horta, eles fazem canteiro, né? Por que não planta sem fazer canteiro rente no chão? Sabe por quê? Drenagem. Tira barro, drenagem. Chama-se drenagem. Eu não falei que tem que ter cerca de 25% de ar que a raiz precisa respirar? Alguém já encharcou vaso e matou a planta? E começa a apodrecer? vocês são gordinhos, uma vez por semana. E por que é interessante um produto desse que tem um pouquinho de bagacinho de cana nesse composto aqui? Vocês vão observar. Pode mexer nesse saquinho que está passando para vocês, vocês vão ver que ele tem, ele é soltinho, né? E ele dá permeabilidade. Eu gosto muito desse produto. Tem cheiro de terra molhada.
Cheirinho de terra boa. Bom, É. eu vou usar um pouquinho desse e um pouquinho do composto de vocês, tá? Ó, gente, vamos fazer uma primeira receita e depois vou deixar vocês fazerem a receitinha de bolo, pode ser? Pode ser. Tá. Só que eu esqueci de um grande e pequeno detalhe. Todo mundo tá fazendo. Você viu? Uma drenagem. Não, mas aí tá já viu? fácil. Tá Ele, fácil, só é em só casa, apertar. depois vocês pegam dá uma furadinha. Todos já conheceram? Obrigado. Bom, por que tem que ter o furo no vaso, né? Pra drenagem. Por quê? Precisa ter ar. Lembra? Raiz também respira. Você tem ar. Oi. Eu estou vendo, até me chamou assim a atenção, que estão usando para drenagem, estão usando isopor. Né? Você viu? Eu vi na televisão, sabe, falando. Como é que fica Existe. no meio ambiente? Então, na verdade, existem vários materiais que podem ser utilizados para justamente fazer essa drenagem. Eles usam isopor em algumas situações, por exemplo, em prédio, que não pode ficar muito pesado. Tem algumas situações que talvez possa ser utilizado. Mas do que isopor, hoje em dia, existe aquela argila expandida. Alguém já viu argila expandida? Sinazita? Aquelas bolinhas, levinhas, né? Pode ser usado aquele material. Agora, aqui na nossa aula prática, até por questão de custo e também ser uma coisa pequena, nós vamos usar a pedra britada mesmo. Tá? Uma regra geral, para vasos, a gente procura trabalhar mais ou menos 1/5 da altura em pedras, para justamente proporcionar uma melhor drenagem. Tá? Eu vou montar uma floreira nessa faixa, pelo menos, né? Se puder trabalhar na faixa de 1/5. Vamos dividir isso aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui um dedinho, né? Mais ou menos. Aproximadamente um dedinho. Vocês estão anotando a receitinha, né? Anotando a receita, depois eu vou fazer então a primeira coisa, a primeira dica é a questão da drenagem. Mais ou menos 1/5 da altura, né? Então a gente vai jogar uma camadinha de terra suficiente para dar 1/5. Hoje em dia em paisagismo, só que isso aí não é muito bom para o meio ambiente, mas em paisagismo hoje se usa muito um negócio chamado manta de drenagem. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, vai em lojas especializadas, usam a manta de drenagem. Porque que acontece com o tempo? A gente põe a pedra, mas com o tempo a gente vai molhando, aquela porçãozinha mais fininha daquela terra, aquele barrinho que vai formando, ele vai penetrando nos poros